Vamos começando mais uma live aqui. O tema de hoje é pensão por morte. O que mudou, né? O que vem mudando dentro do benefício da pensão por morte com as alterações legislativas. É interessante que a gente sempre fique pontuando, porque a pensão por morte é um dos benefícios que já foi mais alterado, né, dentro da Previdência Social. Eu vou esperar o Instagram ir anunciando que a gente está ao vivo. Seja bem-vinda, Maria Ila. Eu vou fixar aqui, Suênia, seja bem-vinda. Eu vou fixar o nosso tema, para que as pessoas que vão entrando, eles já sabem do que se trata, enquanto vocês vão entrando. Laudiceia, seja bem-vinda. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre pensão por morte. Fiquem à vontade de deixar o comentário de vocês aqui. Logo aqui embaixo tem uma interrogação que vocês podem clicar e deixar a pergunta de vocês, tá certo? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as mudanças que a reforma trouxe e que outras legislações também, desde 2015, existiu uma alteração importante na pensão por morte e eu vou tratar dessas modificações aqui, tá certo? Vou só fixar aqui o comentário para que quem for entrando saiba do que se trata. Xian, seja bem-vinda. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pronto, fixei o comentário. A gente está num horário bem corrido aqui, que são as 20 horas. Né? Eu sei que existem inúmeras lives nesse horário, mas vamos tentar fazer a nossa, tentando sanar a maior quantidade. O meu intuito nessas lives, gente, é sempre trazer mais informações para vocês e tirar dúvidas, né? Ajudar o dia a dia, ajudar vocês terem seus benefícios concedidos dentro do INSS, é menos oneroso para o contribuinte, para o beneficiário, tá certo? Lidiana, seja bem-vinda. Eu vou começar aqui a contextualizar um pouco nossa temática. A pensão por morte, gente, é um benefício que quem tem direito, né? Vamos começar falando de quem tem direito. Seja bem-vinda, Maria Luísa. São os dependentes do falecido, né? Eu sei que é um benefício que ninguém gostaria de receber, mas infelizmente faz parte do nosso ciclo de vida. E a pensão por morte hoje é um dos benefícios mais complicados de ter deferimento no INSS, se as provas que forem anexadas ao processo administrativo não forem provas contundentes, não forem provas que realmente traga o seu direito, né, de maneira clara e objetiva. Então vamos aqui conversar sobre isso para que vocês consigam entender. Então a pensão por morte é um benefício, tá certo, previdenciário, que é devido aos dependentes do falecido. E aí vocês podem me perguntar, quem são os dependentes do falecido? De forma clara, os dependentes de primeira classe, né, eu já fiz um IGTV sobre isso, tem aqui no meu feed, depois quem quiser assistir com calma vai lá. Então os dependentes de primeira classe, quem são? Os filhos, né, a esposa ou esposo, né, que a gente chama de cônjuge, companheiro ou companheira. Quando eu falo de companheiro ou companheira, eu falo daquele casal que vivia em união estável, né, que é um capítulo à parte da pensão por morte que eu também vou pincelar aqui um pouco para vocês. Então, os dependentes de primeira classe, lembrando que os filhos só ficam na pensão até 21 anos de idade, tá certo? Caso eles não sejam emancipados antes. E eles podem passar dos 21 anos de idade se comprovarem invalidez ou deficiência. Pelo tempo que perdurar, né, a invalidez ou a deficiência. Edivar, meu colega advogado, seja bem-vindo. Então, esses dependentes de primeira classe, que a gente chama, são os dependentes privilegiados, digamos assim. Eles não precisam comprovar a dependência econômica, tá certo? Então, os filhos, o cônjuge e o companheiro não precisam comprovar que dependiam do falecido. Basta provar que é filho ou que é esposo ou esposa. Qual é o fator complicador aqui nessa classe? A questão da união estável. Muitos casais vivem em união estável, têm filhos e têm dificuldade, não sabem como comprovar essa união estável. Já fiz também uma live sobre isso, né? Comprovantes de mesmo endereço,
comprovantes de dependência financeira, ou de correlação financeira, filhos em comum, enfim, existem várias formas de a gente comprovar uma união estável. Mas por incrível que pareça, tem pessoas que convivem 10, 15, 20 anos e tem pouquíssimas provas de união estável, né? Então eu sempre estou falando sobre a união estável em relação à pensão por morte, porque hoje onde eu recebo muito cliente em relação a isso. Todos os clientes que eu recebo da pensão por morte ou está ligado à invalidez ou está ligado à união estável, porque se eu tenho uma certidão de casamento, fica muito fácil comprovar o meu convívio, né? Fica muito fácil comprovar o meu convívio. Lembrando, gente, que os tribunais eles já vêm julgando o partilhamento da pensão, ou seja bem-vindo, Luiz, partilhar a pensão entre esposa e companheira, tá certo? Muitas vezes acontece muito geralmente acontece isso com os homens, deles terem mais de uma mulher, né? E as duas dependerem deles economicamente. Então, se isso ficar aprovado, o judiciário já vem acatando essas teses, tá certo? Acatando essas teses, diga-se de passagem. Então, falamos aqui dos dependentes de primeira classe. E que, frise bem, os dependentes de primeira classe, eles não precisam comprovar a dependência econômica, apenas que são filhos, ou que são companheiros, ou esposos ou esposas, cônjuges, tá certo? E aí nós temos os dependentes de segunda classe, que são os ascendentes, que são os pais, e os dependentes de terceira classe, que são os irmãos. E aí eu digo para vocês que essa classe 2 e 3, eu já antecipo que eles precisam comprovar a dependência econômica. E a classe 2 e a classe 3 só vão ter direito à pensão por morte do falecido se não existir nenhum dependente de classe 1, tá certo? Lembrando que os irmãos também só terá direito à pensão até os 21 anos. E os ascendentes não tem a questão da idade, mas tem a questão da dependência econômica. Tem que provar que existia dependência econômica, tá bem? Pessoal que vai entrando agora, se tiver alguma dúvida, pode ter uma interrogaçãozinha aqui, pode clicar na interrogação e deixar a dúvida de vocês, que eu vou respondendo aqui no decorrer da live, tá certo? Rosiana, seja bem-vinda e vamos continuando. Falamos dos dependentes, tá certo? Com a reforma, nada mudou. Em relação aos dependentes, com a reforma, nada mudou. Tá certo? Continuam-se os mesmos dependentes, as mesmas comprovações que eu precisava antes para a união estável, é a mesma comprovação que eu preciso agora. Em relação aos dependentes da classe 2 e 3, né? Classe 2 que são os ascendentes, que são os pais, e classe 3 que são os irmãos, continuo tendo que provar a dependência econômica. Tá certo? Dependência econômica, gente, eu posso provar de diversas formas. Eu posso provar que eu quando faleci, ainda morava com minha mãe e que eu partilhava as despesas da casa com ela. Eu posso comprovar através de um imposto de renda, de uma declaração. Eu posso comprovar de diversas formas. Em que pese eu falar que posso comprovar de diversas formas, como ninguém está preparado para esse evento morte, a gente acaba que não faz a compilação, né? A gente acaba que não se previne em relação a essa documentação, o que torna essa comprovação um pouco difícil. Mas lembrando que tudo isso que eu falei de comprovação, inclusive pode ser com testemunhas, tá bem? Então, os dependentes do falecido, nada muda, tá certo? Nada muda. Os requisitos, Thalise, o que é que eu preciso comprovar para ter uma pensão por morte? Eu já disse aqui que primeiro você tem que comprovar sua qualidade de dependente, né? Que é filho, que é companheiro, que é mãe, que é pai ou que é irmão. Logicamente, obedecendo uma ordem de prioridades. Depois disso, eu preciso comprovar mais o quê? Eu preciso comprovar que o falecido tinha qualidade de segurado, tá bem? Quando é que eu tenho qualidade de segurado? Ou quando eu estou contribuindo para a Previdência, ou quando eu ainda estou em período de graça, eu também já fiz um IGTV sobre isso. Ou quando eu estou em auxílio doença, eu estou recebendo algum benefício. Eu postei algumas coisas sobre pensão por morte essa semana e me veio uma pergunta da seguinte forma: meu ex-companheiro fez apenas uma contribuição, na vida toda dele ele fez apenas uma contribuição. Eu tenho direito à pensão por morte? Sim, lembrando, fiz uma contribuição, ele fez uma contribuição e 8 meses, os 8 meses que antecederam o óbito, ele não contribuiu. Então, gente, ele não chegou nem a ter qualidade de segurado,
né? Porque uma contribuição há 8 meses atrás não traz essa qualidade. Então, ela era casada com ele, ela era cônjuge, né? Isso, era esposa, comprovou que era esposa, comprovou o óbito, que é outra coisa que nós temos que comprovar e é simples, basta ter uma certidão de óbito, mas não comprovou a qualidade de segurado dele. Então, o benefício não foi deferido. Entendam que existem 3 requisitos: qualidade de segurado, né? E qualidade de segurado está intimamente ligado com a contribuição previdenciária do falecido. Se ele estava contribuindo, se ele estava em período de graça, se ele estava recebendo algum benefício, como é que estava esse vínculo dele com o benefício, com o INSS ou com o regime próprio também. Aqui mostra o nosso regime próprio, a Previ, e no estado é o IPERN, né, que é o IPE. Eu preciso comprovar se eu tenho qualidade dependente e eu preciso comprovar o óbito. Lembrando que aquelas pessoas que desaparecem, eles podem ter decretado judicialmente a morte presumida. E aí isso é uma outra situação. Para que se receba uma pensão por morte, tem que existir uma sentença judicial dizendo que presumidamente, né, por essa pessoa está desaparecida há muito tempo. Acontece muito em acidentes trágicos de avião, de navio, que existe uma possibilidade imensa da pessoa estar em óbito. A justiça decreta a questão da morte presumida. Não é algo muito comum, ao contrário. Na verdade, na minha prática, eu não peguei nenhuma situação dessa. Mas eu já peguei na minha prática uma situação onde o pai faleceu antes da criança, que nasceu 20 dias depois do falecimento do pai. A família do pai não reconheceu a paternidade. A gente fez um teste de DNA depois com a família de forma amigável e o INSS não aceitou. O teste de DNA teve que se fazer um reconhecimento por paternidade judicial para que o INSS aceitasse essa paternidade, tá certo? Vamos lá, falamos dos dependentes, temos dependentes de classe 1, 2 e 3, falamos dos requisitos, que são 3, tenho que comprovar o óbito, tenho que comprovar a minha qualidade de dependente, eu que estou requerendo a pensão por morte, tenho que comprovar a minha qualidade de dependente. E falei da qualidade de segurado, que a qualidade de segurado está ligado ao falecido, ao instituidor da pensão por morte, tá bem? Isso também não mudou em nada, Thalys, e onde é que está a mudança brusca da reforma? E aí eu já antecipo para vocês que a mudança brusca da reforma está no valor do benefício, Só que antes disso eu quero falar para vocês que de 2015 para cá existiram alterações legislativas que mexeu com o tempo dessa pensão. Antigamente, qualquer cônjuge ou companheira que requeresse a pensão por morte, essa pensão por morte seria vitalícia, seria para o resto da vida, né? Independente se eu tivesse 20, 30, 40, 50 anos. De 2015 para cá, houve uma programação, um escalonamento, né? Então, hoje em 2021, a pensão vitalícia, ela só está para mulheres acima de 45 anos. Abaixo disso, existe um escalonamento, que eu posso até falar aqui para vocês. Confesso que eu não tenho decorado, mas é coisa simples. Por exemplo, mulheres, né, ou homens que ficaram viúvos com menos de 22 anos, apenas 3 anos de pensão por morte. Agora, isso, certo? Esse escalonamento ele pode mudar. A lei, ela vai, de acordo com o censo do IBGE, ela vai tendo alteração. Esse ano já teve alteração, tá certo? Então, entre 22 anos e 27, 6 anos de pensão. Entre 28 e 30 anos, 10 anos de pensão. Entre 31 e 41 anos, 15 anos de pensão. E entre 42 anos e 44, 20 anos de pensão. 45 anos ou mais é que vira uma pensão vitalícia, tá certo? Os filhos sempre foi pensão até 21 anos. Um questionamento que sempre me fazem. Mas se o filho estiver estudando, né? Se o filho for estudante, ele estiver fazendo, sei lá, mestrado, doutorado, faculdade, e pode passar dos 21 anos, não, gente. Não vamos confundir pensão por morte com pensão alimentícia, tá certo? Não vamos confundir. Não é a mesma coisa. Então, pensão por morte do filho vai até os 21 anos, exceto que seja deficiente ou inválido enquanto permanecer a deficiência ou a invalidez,
tá bem? Então falamos e vamos lá, outra coisa também, o tempo da pensão, o tempo de contribuição também alterou o tempo da pensão por morte. Se o falecido tiver feito só até 18 contribuições, até o seu óbito tiver feito só 18 contribuições à Previdência, ou o meu relacionamento de união estável, tá certo? Ou do meu casamento, ele foi inferior a 2 anos, infelizmente, essa pensão por morte, ela só vai durar 4 meses, só 4 meses. Mas olha só o pulo do gato, mesmo que o falecido tenha contribuído menos de 18 meses, se o falecimento foi por acidente de qualquer natureza, por exemplo, um homicídio, um acidente por arma de fogo, por arma branca, existe uma exclusão a essa regra. A cônjuge, né, ou a companheira, onde o esposo faleceu, vamos falar por um acidente de arma de fogo, né, um tiro, um homicídio, independente da quantidade de contribuições, eu tenho um caso exatamente igual a esse, onde o falecido tinha apenas 11 contribuições, o INSS deferiu só 4 meses para a companheira, né? E a gente, inclusive, está tentando, não finalizou esse processo, a gente está tentando reverter isso judicialmente, porque o homicídio é um acidente de qualquer natureza, existe essa exceção à regra. Aquele escalonamento que eu falei para vocês, né? Que com menos de 22 anos, só tenho 3 anos de pensão, e com 45 anos para cima, que eu vou ter uma pensão vitalícia, vai ser para falecimentos, onde o falecido tem mais de 18 contribuições e o casamento ou a união estável durou mais do que 2 anos. E aí você pode me perguntar o seguinte, e os filhos nisso tudo? Você está falando do cônjuge e do companheiro. E os filhos? Os filhos não. Os filhos sempre vão receber a pensão, independente da quantidade de contribuições. Se o falecido estiver em qualidade de segurado, os filhos vão receber a pensão até os 21 anos, tá bem? Falamos dos dependentes, falamos dos requisitos e falamos do tempo, né? De quanto tempo você vai receber, você pode receber, né? Os dependentes podem receber essa pensão por morte. Vamos falar agora do valor do benefício, que foi o que realmente mudou depois da reforma da Previdência. Essas mudanças que eu venho comunicando aqui a vocês são mudanças de 2015 para cá, porém poucas pessoas sabem, né? Essas mudanças de 2015 para cá poucas pessoas conhecem. Lembrando, gente, que a lei que vai determinar o seu benefício é a época do óbito. Então, se o falecimento aconteceu antes da reforma, a lei que vai valer é a lei de antes da reforma, tá certo? Se o falecimento foi após a reforma, a lei que vai estar em vigor é a lei atualizada, é a lei da reforma, é a lei pós-reforma, tá certo? Então, como é que era antes o valor do benefício? Antes, gente, se o falecido já fosse aposentado, os dependentes recebiam 100% da aposentadoria. Então, digamos que eu sou aposentada, recebia R$2.000 mês. Os meus dependentes iam receber os mesmos R$2.000. Os mesmos R$2.000. Eu não sou aposentada, né? Eu estou trabalhando, eu estou de benefício, eu estou no período de graça. Enfim, eu tenho qualidade de segurado. O valor do benefício seria o mesmo valor de uma possível aposentadoria por invalidez, que antigamente era um cálculo bem razoável. Hoje não é mais assim, tá certo? Hoje eu receberia 100% também da aposentadoria por invalidez. Hoje não. Hoje se recebe 50% da aposentadoria, ou se eu tivesse na ativa ainda, do que seria uma aposentadoria por invalidez, só que não recebe mais de 100%. É 50%, parte de 50%, mais 10% a cada dependente, chegando ao limite de 100%. Deixa eu me explicar melhor. Digamos que o falecido tinha uma esposa e 2 filhos. Então, vai ser 50% mais 10% a cada dependente. Como ele tinha 3 dependentes, será 50% mais 30%. Então, a aposentadoria que eu receberia 100% antes da reforma, depois da reforma eu só vou receber 80%. Eu só vou conseguir receber os 100% se o falecido deixou 5 dependentes.
Se ele não tiver deixado 5 dependentes, não vai se conseguir receber 100% do benefício. Uma observação que é interessante se falar é que, mesmo que não receba 100% do benefício, nenhum benefício de pensão por morte ele pode ser inferior a um salário mínimo, tá certo? Nenhum benefício de pensão por morte ele pode ficar inferior a um salário mínimo. Então, mesmo que nos cálculos os 80% não dê um salário mínimo, vai se completar um salário mínimo para pagar aos dependentes, tá bem? Lembrando que o falecimento do cônjuge, né, ou o tempo, se eu tinha 15 anos para receber a pensão, quando fizer esses 15 anos, a pensão ela vai ser cancelada. Do filho, quando fizer 21 anos, a pensão vai ser cancelada. Quem já teve uma pensão por morte deferida vai perceber, principalmente quando é filho, né, que só é até os 21 anos, vai perceber que lá na carta de concessão, a gente chama carta de concessão, vai ter lá o início e vai ter no final uma sigla chamada DCB, data de cessação do benefício. Já tem a data, inclusive, que o seu benefício vai ser cessado, tá certo? Vamos ver o que eu posso mais falar aqui para vocês em relação às mudanças. A mudança realmente ela foi muito pegou em cheio o valor do benefício. Lembrando, gente, que eu tanto posso ter uma aposentadoria urbana, como eu posso ter uma aposentadoria rural. E aí, quando eu falo trabalhador rural, eu preciso comprovar que sou um segurado especial da Previdência. Ou seja, eu preciso comprovar que eu tenho atividade agrícola, pesqueira, tá certo? Atividade rurícola, tá bem? Gente, já estou me delongando muito na live, né? A minha missão são fazer lives curtas, para que vocês compreendam o máximo que vocês puderem. Eu não consegui esgotar o assunto pensão por morte em uma live, é um assunto muito grande, mas se eu deixei de falar alguma coisa para vocês aqui, mande um direct para mim, fale comigo no WhatsApp, que a gente vai conversando, tá certo? Lembrando o seguinte, quem tem união estável, que pediu a pensão por morte, no INSS foi indeferido, não desista. É muito comum o indeferimento da união estável dentro do INSS, é muito comum, mas existem diversas diligências que a gente pode fazer para estar conseguindo comprovar que existia uma união estável entre você e o falecido, tá bom? Fiquem à vontade, as minhas redes sociais estão abertas para vocês e qualquer dúvida pode deixar o recado de vocês, viu? Obrigada pela participação e até a próxima.